converso da minha missão e hoje eu trabalho em Brasília como sacerdote desde que eu fui ordenado diácono, estou lá, trabalho com jovens, essa é a minha missão, tem um grupo bom lá de meninos e meninas. E o que eu estou fazendo aqui então? O que nós estamos em Brasília? Porque Deus me pediu durante 2 meses para cuidar desses 3 indivíduos que estão aí atrás. Não são protestantes, podem se aproximar deles. Alguns estavam com dúvida sobre a procedência deles. Eles estão começando a vida deles no seminário. Eles entraram esse ano, nós chamamos eles de candidatos, porque eles são candidatos a serem legionários de Cristo. E então eu sou um dos formadores deles, me mandaram para cá para pagar os meus pecados durante 2 meses. Mas conheço alguns de vocês porque alguns anos atrás morei em Arujá, aqui perto. Então eu vinha muito aqui a Jacareí para ajudar com algumas formações na missão jovem. Então é uma alegria poder estar de volta. Hoje nós vamos falar de um tema interessante. Com certeza todos os temas que vocês estão falando aqui são interessantes. E todos os que vêm falar para vocês dizem que o tema deles é interessante. Mas o meu de fato é interessante. É interessante para esse momento que nós estamos vivendo. Hoje na missa nós vamos ler o Evangelho das Tentações. Quando Jesus vai ser tentado no deserto. E como Jesus lida com as tentações. É importante e é interessante ver como Jesus ele não entra em diálogo com o demônio. Em nenhum momento ele conversa com ele dá respostas firmes. Por quê? Porque ele tem uma profundidade dentro dele. Claro, ele é Deus, ele tem essa profundidade, mas também nós como cristãos somos chamados a ter essa profundidade. Hoje em dia, se o demônio aparecer, parênteses cultural, se eu falar algumas coisas aqui meio aleatórias, é que eu trabalho com jovens, então meus exemplos aqui, as coisas vêm do mundo dos jovens. Hoje em dia, se o demônio vir falar com o jovem, que resposta profunda ele vai dar para ele? Desenrola, bate e joga de ladinho. Isso é o que o jovem sabe. Não todos os jovens, mas o jovem do mundo sabe isso. E por isso é difícil lidar com as tentações. E o que nós vamos encarar hoje, aqui nesse momento juntos, é uma oportunidade de poder ter uma profundidade espiritual maior e poder lidar com a nossa caminhada contra as ciladas do inimigo. Então hoje, no tempo de segredo, nós vamos falar sobre a imitação de Cristo. Uma parte dela diz: não percas, irmão, a esperança de progredir na vida espiritual. Tens ainda tempo e oportunidade. Por que razão queres adiar o teu propósito? Levanta-te, começa este mesmo instante e diz: é tempo de agir, é tempo de pelejar, é tempo de corrigir. Em que momento da nossa caminhada da fé nós estamos? Na quaresma. E o que nós vemos na quaresma? O tempo de conversão. Então é muito especial poder falar sobre a imitação de Cristo dentro da quaresma. Como eu sei que todos vocês vão ler a imitação de Cristo depois do dia de hoje, é muito especial também poder utilizar ela para nos preparar para a Páscoa. Porque muito do que nós vamos viver na Páscoa está aqui dentro. Mas antes de falar diretamente da imitação de Cristo, temos que fazer uma introdução. Então, o livro da imitação de Cristo foi um dos livros mais traduzidos no mundo até o dia de hoje. Alguns dizem que entre os livros religiosos, os livros católicos, é talvez o livro mais traduzido e mais copiado depois da Bíblia. Ele foi escrito antes da invenção da imprensa. Então é impressionante pensar que milhares de cópias estavam espalhadas pelas bibliotecas da Europa numa era em que a impressão ainda não era tão fácil. A grande maioria desses livros eram copiados à mão e foram encontrados muitos manuscritos espalhados pela Europa. É uma obra que tem feito muito bem às almas desde que foi escrito. Todos aqueles que leram e que esperamos que sigam fazendo. Mas para que sigam fazendo, o que é preciso? Que seja lido. Hoje a Biblioteca Católica tem trazido vários exemplares antigos, livros mais de eras passadas, que muitas pessoas não conheciam.
Quantos de vocês já haviam escutado falar da Escada do Paraíso, de São João Clima? Ninguém? Aí de repente sai e todo mundo anda com a Escada do Paraíso de João Clima. Por quê? Porque alguém teve a iniciativa de trazer uma espiritualidade mais profunda. Nós precisamos, não que a espiritualidade de hoje, os escritores de hoje não sejam mais profundos. O que eu vou falar aqui um pouco da história tem sentido, porque a espiritualidade ela surge de um contexto histórico, ela não vem do nada, não é algo aleatório. Ela corresponde à espiritualidade, à história do momento no qual ela está sendo escrita. E quando nós olhamos hoje para a espiritualidade que muitas pessoas vivem, não é uma espiritualidade sólida, uma espiritualidade profunda. E com sólida e profunda, eu não quero dizer que certo movimento tem uma espiritualidade maior que outra, por questões particulares. Não, a espiritualidade, a vivência com a espiritualidade é uma vivência de união com Cristo. Hoje as pessoas vêm à igreja, mas poucas fazem uma experiência real de Jesus Cristo. Se eu não me encontro com Jesus Cristo de fato na minha oração, de fato na missa, quando eu recebo a Eucaristia, quando eu vou para a adoração, isso não vai me transformar, não vai mudar quem eu sou. Uma pessoa que se encontra de fato com Jesus Cristo muda, mas cedo ou mais tarde muda. E essa é a espiritualidade que faz falta hoje. Uma espiritualidade que não seja só emotiva ou só intelectual, que seja uma espiritualidade de vivência, de experiência, de encontro com Jesus Cristo. Mas vamos lá, que eu já estou me distraindo aqui do que eu tinha que falar. Muitos santos, São Francisco de Sales, Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa d'Ávila e muitos outros leram e recomendaram a leitura da Imitação de Cristo, justamente pelo fato de que tem uma abordagem mais didática, fácil, mais prática do que os outros escritores que vinham antes. Apesar da popularidade que esse livro teve, até certo tempo se duvidava de quem tinha escrito esse livro. No capítulo 2 da Imitação, para vocês forem ler, vocês encontrarão isso. Estima ser ignorado e tido em nenhuma conta. O capítulo 5 adverte também para quem lê a não procurar quem disse, mas prestar atenção naquilo que foi dito. Ou seja, para o autor do livro não importa quem escreveu, o que importa é a mensagem. Ele não está preocupado em ser reconhecido por aquilo que ele está fazendo. Mas, como bons curiosos que nós somos, nós temos que nos perguntar, mas quem escreveu? Porque lá o autor disse que não importa quem escreveu, importa a mensagem. Sempre vai ter alguém que vai perguntar, mas então quem que escreveu? Eu saber quem que disse isso? Né? Quem escreveu? Quem sabe quem escreveu a Imitação de Cristo? Alguém chuta alguma coisa? André, você tem uma opinião? Quem que é? Tomás de Kempis. Quem concorda com o André? Foi Tomás de Kempis. Deixa eu ver aqui. Né? Espírito Santo. Olha, já foi outro patamar, já foi o Espírito Santo. Bom, aqui quem apoiou o André, vamos ver se está certo ou não. Algumas pessoas questionaram que fosse Tomás de Kempis e citaram outros nomes. E aqui é um tema que nós não vamos entrar. Mas, depois de vários estudos, se descobriu que quem escreveu foi um certo Tomás, mas não de Kempis. O nome do autor desse livro é Tomás Helmerich. Esse é o nome dele. Tá, aqui está escrito Tomás de Kempis, eu vou explicar. Tomás Helmerich nasceu numa cidade alemã que se chama Kempen. E em 1379. Kempen, quando é colocado na forma latina, se torna Kempis. Assim se diz que o livro foi escrito por Tomás de Kempis, assim como Teresa d'Ávila. Kempis é a cidade de procedência de Tomás. Aos 12 anos, esse menino foi enviado por seus pais para estudar em Deventer, e ali termina os estudos dele. Em 1399 ele vai se dirigir para um monastério para começar uma vida monástica em
a Wittenberg. E por que ele vai para lá? Porque o irmão dele, João de Kempis, era o prior nesse monastério. Então ele não era o único religioso da família, tinham outras pessoas. Vai tomar o hábito monacal em 1406, e nós sabemos por outros escritos, por pessoas que viviam com ele, que ele sofreu anos de grandes tentações e trabalhos. Quem acha que a vida religiosa é fácil, pode perguntar para os irmãos. Bom, eles estão só começando, eles ainda têm 13 anos pela frente antes de se tornarem padres, mas a vida religiosa não é fácil. Eu acho que é um pouco mais fácil que a vida matrimonial, mas tem seus desafios. Em 1413, Tomás de Kempis vai ser ordenado sacerdote e vai permanecer nesse monastério por toda a sua vida. Toda a vida dele ele vai ficar aí. Dizem que ele morreu com 92 anos de idade. Então, toda a vida dele ele vai permanecer aí. E o que ele fica fazendo? Copiando códices. Aqui algumas palavras são um pouco mais terminológicas da época. Como nós falamos, eles não tinham impressora, não tinham a imprensa. Então, o que eles faziam? Eles copiavam à mão. A Bíblia, qualquer livro, era copiado à mão. Por isso, hoje é muito difícil. Às vezes, algumas pessoas perguntam: padre, por que nós não temos o original da Bíblia? Ou o original de livros muito antigos? Por quê? Porque eram livros escritos à mão e muito difícil de conservar, porque a letra, a tinta apagava. Então, o que ele fazia? Ficava copiando obras e também compondo obras espirituais, obras poéticas, históricas. Nós conhecemos ele por esse livro, que é o mais famoso, mas ele escreveu muitas outras coisas, pelo menos umas 30 obras diferentes. E também trabalhava na formação dos noviços, que são aqueles religiosos que estão no começo da vida espiritual. Também vai chegar a ser prior, ou seja, o prior é o reitor do chefe do monastério, em 1471, ok? Bom, 1471 é quando ele morre. Sobre a morte de Tomás de Kempis tem um dado curioso, porque imagina, é um livro tão famoso, que tantos santos leram, ajudou tantas pessoas, e Tomás de Kempis não é santo. Por que ele não é santo? Alguém já escutou essa história? Dizem que Tomás de Kempis era epilético e que a morte dele foi uma morte, ele teve um ataque epilético e ele foi enterrado vivo. Até ali, tudo bem. O que aconteceu? Até ali não, tudo bem, né? Alguém falou assim: nossa, esse tudo bem, enterrado vivo. Até aí a história é aceitável, né? É compreensível. O que acontece? Muito tempo depois, quando exumaram o corpo de Tomás de Kempis, quando abriram o caixão, viram que a tampa estava toda arranhada. E aqui a gente tem que julgar não com a nossa ideia hoje, mas com a ideia da época. Isso foi compreendido como uma falta de aceitação da vontade de Deus sobre a vida dele. E por isso, uma pessoa que não aceita a vontade de Deus na sua vida não pode ser santa. E por isso, nunca foi aberto o processo de beatificação, canonização de Tomás de Kempis. Mas essa é uma teoria, uma história bonita, não sei se é verdade ou não. Kempen ou Kempis estava localizado na fronteira com a Bélgica, na Alemanha, na divisa com a Bélgica, na área de uma cultura conhecida como a cultura flaminga, ou seja, a cultura holandesa. E por que eu falo isso? Porque aqui começa a nossa localização da obra. Quando nós vamos ler uma obra espiritual, é muito interessante que nós coloquemos ela, encaixemos ela no contexto histórico. Eu preciso saber quando, por quê e por que ela foi escrita, para poder aproveitar melhor ela. Isso vale até mesmo para a Bíblia. Por exemplo, Evangelho de São Marcos. Por que foi escrito? Por quem foi escrito e para quem foi escrito? Alguém sabe? São Marcos é discípulo de São Pedro. Nunca viu Jesus, só conheceu São Pedro.
São Marcos está escrevendo para uma comunidade de cristãos que se converteu, cristãos provenientes do paganismo, muito provavelmente, e que estão sendo perseguidos pelo imperador. E por isso no Evangelho de São Marcos ele vai colocar várias vezes exemplos de como Jesus foi perseguido, para mostrar para os cristãos como eles devem enfrentar a perseguição. Quando eu entendo isso e leio o Evangelho de Marcos com essa percepção, ele ganha uma nova perspectiva para mim. Eu posso ler ele de modo normal, ler com essa perspectiva. Então qualquer obra de espiritualidade ajuda muito quando a gente faz isso, quando a gente encaixa ela num contexto espiritual. E a imitação de Cristo é assim. Nessa época, nessa região flamínga, surgiu um movimento denominado devócio moderno, para contrapor o quê? A devócio antiga. A devócio antiga era praticada por um clero decadente, o que colocava mais o coração nas coisas práticas e não tinha uma verdadeira devoção, não colocava mais o coração na celebração litúrgica, nas práticas devocionais. Qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência. Nós estamos falando aqui do século XV. Então nós estamos no século XV, um período em que o clero está decadente. A Revolução Protestante está a ponto de acontecer, também por esse motivo, ainda não aconteceu. Além disso, nessa época, o clero apresentava uma mística, a vida espiritual mais intelectualizada. Ele se preocupava mais com as questões abstratas, teológicas, do que com a dificuldade cotidiana. Essa ideia era praticada principalmente ali na região do Rio Reno. E o maior difusor dela é algum escritor que algum de vocês, principalmente quem gosta de filosofia, conhece, o mestre Eckhart, que depois vai ser acusado de herege e vai ter uma boa parte dos escritos dele condenados. Por quê? Porque eles começam a apresentar uma ascese. Todo mundo entende a palavra ascese? A diferença entre ascese e mística? Na vida espiritual se fala muito dessas duas palavras. A ascese, para quem leu o Castelo Interior de Santa Teresa, a ascese vai até a quarta morada, que é o meu esforço para chegar até Deus. Tudo aquilo que eu, com a minha própria vontade, o meu esforço eu vou fazer para alcançar a santidade. Depois da quarta morada começa a vida mística, que eu paro de fazer e é Deus quem faz em mim. Tem essa diferença. Então a ascese que esse clero propunha para as pessoas era algo inalcançável. As penitências eram coisas muito difíceis. Então era algo que não ajudava as pessoas a viver a santidade, não levava as pessoas a isso. Então nós entendemos por que até mesmo Lutero acontece. Então Lutero é também fruto da própria vivência da igreja, de como os padres viviam e pregavam naquele momento. Então é nesse contexto que vai surgir essa devócia moderna. E o que ela propõe? Ela propõe que os sacerdotes, que os religiosos coloquem o coração no culto a Deus que eles têm, que eles saiam do modo automático, que eles fujam dessa pura intelectualidade e que eles comecem a ter uma devoção por Cristo. Parece tão lógico isso, falar eu tenho uma devoção por Cristo, mas não era lógico naquela época. Então isso é o que essa espiritualidade vai começar a pregar. E por isso se torna rapidamente muito popular. Porque, além de oferecer uma espiritualidade centrada em Cristo, muito cristocêntrica, vai oferecer práticas penitenciais e mortificações mais acessíveis para as pessoas. Pensemos que hoje, quando vocês vão na confissão e o padre dá uma penitência para vocês, agradeçam pela penitência que o padre dá. Eu não sei as penitências que os padres dão para vocês. Eu não gosto de dar muito penitência de oração. É muito fácil rezar 3 Aves Marias e sair e a sua vida não mudou em nada. Eu gosto mais de dar coisas para fazer. Mas ainda assim, algo simples. Antes, você fazer a sua penitência podia ser durante toda a sua vida. Você se confessou uma vez, você vai ser penitente durante toda a vida. Ou você vai se expor publicamente. Então, as penitências, e aqui a gente vê depois as dicas de Tomás de Kempis, são mais acessíveis, são mais realizáveis para as pessoas e por isso ganham uma grande adesão. Agora, deixando de falar um pouco dele, vamos começar a falar sobre a imitação de Cristo. É o livro mais conhecido dele. Ele escreveu várias coisas, como a gente falou, espirituais, mas a imitação de Cristo foi o mundialmente mais conhecido.
mais apreciado e é considerado por toda a igreja uma joia da nossa literatura. Sua importância na espiritualidade vai ser muito grande. Por quê? Quem são os grandes santos da espiritualidade até hoje? São santos que leram a imitação de Cristo. Acabamos de falar, então vou falar outros nomes. São santos que influenciaram muito a história da igreja. Santos que leram esse livro. Dele nós conseguimos conservar originais 355 manuscritos. Pensemos que quem já leu a imitação de Cristo? Ok, alguns. A gente tem ela como um compilado de um livro só, mas eram manuscritos às vezes soltos e que não estavam na mesma ordem que nós temos aqui. Então não é que se conservava um livro completo. Nós temos 355 manuscritos e foram feitas, depois eu vou falar a data, 292 edições de incunábulos, ou seja, incunábulo é como se chamava a impressão antes que chegou a imprensa moderna. Era quando as pessoas, para escrever um texto, colocavam as letrinhas separadas ainda. Você tinha que escrever o texto montando o texto com letras. Desde 1617 até 1862 foram feitas, segundo um historiador Becker, 2.214 reimpressões. De 1617 até 1862. Já antes do século 900 já tinham 2.214 edições diferentes da imitação de Cristo. Atualmente, se calcula, entre aspas, porque o último estudo foi de um francês em 1864. Em 1864 já eram 6.200 edições do livro, no mundo todo. Para mais de 1864 já eram mais de 665 línguas que tinham traduzido a imitação de Cristo. Quem leu esse livro? Alguns santos mais, assim, os mais considerados: Santo Tomás More, Santo Inácio de Loyola. São Tomás More, acho que todo mundo conhece, santo inglês de muita importância. Santo Inácio de Loyola fundou os jesuítas. São Felipe Neri fundou os padres do oratório. São Luís Gonzaga, São Francisco de Sales, São Carlos Borromeu, São Roberto Bellarmino, Santa Teresa d'Ávila, Santa Bernadette Soubirous e Santa Teresinha de Lisieux e muitos outros. Papas que recomendaram esse livro: Papa Alexandre VI, Papa Paulo IV, Pio V, Pio XI, João XXIII e outros, além de outras pessoas intelectuais que também são católicos. Qual que é o estilo da imitação de Cristo? Quando nós vamos ver o texto, é um estilo bastante vigoroso, é bastante intenso, o Santo Tomás quando ele escreve. E ele, Santo Tomás, não, né? Era só para ver se estava todo mundo atento e ver se todo mundo concordava. Teve gente. E ele vem cortado em sentenças, não é um texto linear, é um texto de cima a baixo. São números, sentenças que ele vai escrevendo. E não são sentenças aleatórias, como nós vemos, elas têm até mesmo uma cadência musical. Algumas partes são rítmicas, inclusive. Então não é um texto simples, mesmo que seja uma pessoa simples que esteja escrevendo. Em alguns momentos é muito doce, em outros não. Eu compartilhava com o André e com a Ana essa semana que quando um dirigido espiritual meu pede para ler a imitação de Cristo, fala assim: ai, pai, eu li a imitação de Cristo agora, vai todo feliz, todo emocionado, achando que vai ler a história de uma alma, né? Aí eu falo assim: ó, já pega um saco de gelo e já deixa do lado. Por que, pai? Porque é só tapa na cara. Os primeiros capítulos da Bíblia é só tapa na cara. Então tem momentos em que ele é muito doce e tem momentos em que ele vai ser bastante duro e bastante direto. Falta uma ordem lógica, não tem uma estrutura certinha no livro. Alguns livros poderiam inclusive ser separados dos outros, nós podemos alterar a ordem deles sem que a unidade completa do livro se perca. Então eu posso jogar com os capítulos, com as partes, que não tem problema nenhum. Como que ele é estruturado? Tem 4 partes, 4 tratados, os historiadores dizem, que não são de tamanho igual, varia muito. A
primeira parte se intitula Avisos Úteis para a Vida Espiritual e tem 25 capítulos. O segundo, Avisos para a Vida Interior, possui 12 capítulos. Depois, o terceiro, que é um complemento do segundo, se intitula Livro da Consolação Interior, e tem 53 capítulos. Quando você entra nesse, eu tive uma crise existencial. Uns dias atrás ali, não sei se vocês viram, eu começo a ler um livro, é mania, eu gosto de ler e terminar logo. Então eu já leio e eu já vou vendo quando termina o capítulo, porque eu já imagino aquela parte branca da página que vai me dar vantagem para eu poder começar o próximo. E eu entrei na terceira parte e eu comecei assim, avançava, e não parava mais, não acabava a terceira parte. É a maior parte da imitação de Cristo. E o último, a quarta parte, se chama Devota Exortação para a Sagrada Comunhão, ou pode ter um título um pouco diferente na edição que vocês têm, que tem 18 capítulos, e que é bastante diferente dos outros três. Nos manuscritos originais, a quarta parte vinha antes da terceira. Depois, quando foi editado, se levou para o final, justo pela diferença que tem. Agora, entrando, se alguém tem a imitação de Cristo, quer pegar ela, quer ir acompanhando, a gente não vai parte por parte. A gente vai comentando o capítulo por capítulo, a gente vai comentar algumas coisas mais importantes de cada uma das partes. E depois, quando vocês leem, podem utilizar diversas reflexões. O André está falando agora um pouquinho, o Frei Gilson tem uma reflexão, número por número da imitação de Cristo. Então, pode aproveitar essa reflexão, até porque é muito grande e a gente não consegue falar de tudo. Esse primeiro livro, ele é mais conciso, é mais austero. Lembra daquela que eu falei que às vezes são os tapas na cara? Então, esse livro é muito mais austero, ele é mais forte, ele é mais taxante quando fala. E o que ele começa a falar nessa primeira parte? Sobre a necessidade que nós temos de seguir a Cristo. Ele fala que os valores humanos são nada. As coisas terrenas, a honra, a ciência, prazer, longevidade, tudo isso não vale nada. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar uma compulsão do coração, um arrependimento, nós temos que buscar a humildade, a obediência, meditar na morte, nos nossos pecados, reformar a nossa vida. Esses são os capítulos que ele coloca. É um manual, nós vamos dizer, de desengano, ele vai nos desenganando de muitas coisas. Aí nós vemos a mentalidade dele de monge. Era muito o estilo de monge da época. E o que são os capítulos desse livro? São uma série de avisos para aquela alma que está buscando um crescimento espiritual. Se eu perguntasse aqui, quem quer crescer espiritualmente? Aquele que não levantasse a mão ia me disparar lá fora e a gente ia resolver de um modo mais didático. Porque se nós somos católicos, todos nós temos que querer crescer espiritualmente. O problema é que às vezes nós não conseguimos crescer. O nosso desafio é entender como nós somos chamados a crescer espiritualmente. E por isso, Tomás de Kempis, nesse capítulo, nessa parte, nos dá um conceito muito importante. O que ele vai falar? A alma que quiser crescer, ela vai ter que olhar para dentro de si, em primeiro lugar, e identificar a presença daquilo que está nela, mas que não corresponde a uma vida espiritual correta. Ela tem que identificar aquilo que dentro dela não leva ela a Jesus Cristo. Ele diz: a doutrina de Cristo é mais excelente que a de todos os santos, e quem tiver seu espírito encontrará nela um maná escondido. Sucede, porém, que muitos, embora ouçam frequentemente o Evangelho, sentem nele pouco enlevo. É que não possuem o Espírito de Cristo. Quem quiser compreender e saborear plenamente as palavras de Cristo, é preciso que procure conformar a dele toda a sua vida. A doutrina de Cristo é mais excelente que a de todos os santos. Com que frequência, aqui não é uma crítica, mas é uma ajuda a refletir, com que frequência nós lemos a vida dos santos, os livros sobre os santos? Com que frequência nós lemos os evangelhos, que é a palavra de Cristo? Muitas vezes nós lemos o que pessoas falaram sobre Cristo, mas não lemos o que Cristo falou. E aí às vezes vem a nossa dificuldade, porque nós não vamos conseguir relacionar a nossa vida com Cristo se nós não conhecemos a Jesus Cristo. São Jerônimo fala:
Desconhecer a Sagrada Escritura é desconhecer a Jesus Cristo. Mas, de novo, o importante que ele nos diz aqui é: se eu quero crescer, em primeiro lugar eu tenho que começar a olhar para dentro. Quando erros comuns de quem, aqui eu me distraio muito, eu começo a falar coisas aleatórias, vocês vão me perdoar. Erro comum de quem quer, a pessoa se converteu, começou a caminhar na igreja, aí ela vem para você e fala: me aconselha um livro para eu ler. A pessoa vivia no mundo perdido, e vem e fala: me aconselha um livro porque eu quero conhecer, eu quero me encontrar com Deus. Aí você vai me dar qual livro para ele? Um livro pequeno, quase, escrito por uma santa, carmelita, A História de uma Alma. Aí você vai dar um livro da História de uma Alma para uma pessoa que está vindo do mundo para ela ler, e ela está em processo de conversão. Santa Teresinha do Menino Jesus nunca cometeu um pecado mortal na vida dela, e você está dando a história dela para uma pessoa que ela só sabia cometer pecado mortal. Você cria um bloqueio na alma dessa pessoa muito grande. Então, por isso, se eu quero crescer nesse processo de conversão, meu primeiro trabalho é olhar para dentro. Olhar para dentro e ver o que tem aqui. Depois, dentro dessa primeira parte, mas no segundo capítulo, ele diz: não há melhor e mais útil estudo que se conhecer perfeitamente e desprezar-se a si mesmo, ter-se por nada e pensar sempre bem e favoravelmente dos outros. Prova é de grande sabedoria e perfeição. Ainda quando vejas alguém pecar publicamente ou cometer faltas graves, nem por isso te deves julgar melhor, pois não sabes quanto tempo poderás perseverar no bem. Nós todos somos fracos, mas a ninguém deves considerar mais fraco que a ti mesmo. É aquele famoso recebo. A ninguém deves considerar mais fraco que a ti mesmo. Outro tapa na cara, porque às vezes a gente começa a crescer, a gente começa a ver a pessoa que está cometendo um pecado grave, e a gente julga. E ele fala: não julgue, porque você não sabe quanto tempo você vai poder permanecer fazendo bem. Então, se você quer considerar alguém fraco, considere você fraco. Esse é outro passo para crescer na vida espiritual. São Paulo fala para Deus sobre o espinho que ele sente na carne. Esse espinho que São Paulo fala é a fraqueza dele, é a debilidade dele. E ele diz para Deus: tira esse espinho. Ele diz que ele pediu para Deus tirar esse espinho 3 vezes. E Deus respondeu o quê? Ele falou: sim, eu vou tirar. O que Deus disse para São Paulo? Te basta a minha graça. Deus não disse: eu vou tirar. Disse: te basta a minha graça. E São Paulo, depois de refletir, vai dizer então: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa debilidade, o nosso nada, é que nós podemos começar a crescer. Nós temos que ser realistas. Na vida espiritual tem que ser realista. Otimista também, mas mais realista. São Paulo diz que Deus escolheu o lixo do mundo. E eu estou aqui me considerando de primeira linha. Não. É o lixo do mundo. Eu gosto de dizer que pelo menos é um lixo reciclável, que dá para recuperar um pouco. Mas é lixo. É nada. E isso não é para criar uma espiritualidade negativa em nós, não. É realista. Eu me coloco diante de Deus com aquilo que eu tenho a oferecer, com aquilo que eu sou, e não como eu gostaria. Tem gente que fala: eu acho que eu estou na segunda morada, não virou nem na esquina da rua do Castelo Interior. Não adianta eu me preocupar de saber qual morada eu estou se eu não tenho uma relação direta com Jesus Cristo. Então, humildade. Depois de fazer isso, a alma deverá aprender, depois dessa fraqueza, a ver a si mesma com humildade, buscando a verdade, controlar os afetos desordenados que ela tem, evitar aquilo que é supérfluo, evitar a familiaridade, o juízo temerário, e assim, vencendo tentação,
contemplando a Sagrada Escritura e aquilo que os santos padres escreveram, buscando silêncio. E a compulsão do coração, ela vai caminhar para uma perfeição de vida maior. Esse é o caminho para as Tomásticas. Buscar a verdade de si mesmo, controlar os afetos desordenados, evitar o que é supérfluo, evitar uma familiaridade excessiva, evitar o juízo temerário, para poder vencer as tentações, contemplando a Sagrada Escritura e aquilo que os padres escreveram. A segunda parte é um chamado à interioridade, a ver como o reino de Deus está dentro de nós. Eu devo renunciar ao meu conforto externo e não posso amar senão a Jesus e seguir a Jesus pelo caminho real da cruz. Por quê? Porque Jesus não muda a vida de muitas pessoas hoje. Porque essas pessoas vivem uma relação tomista com Jesus. E essa relação tomista não significa uma relação baseada em Santo Tomás de Aquino. Não, é uma relação tomista porque assim, eu tomo aquilo que me convém e aquilo que não me convém eu deixo fora. Eu vou moldando Jesus Cristo segundo aquilo que me convém. O problema é que esse Jesus Cristo não satisfaz ninguém, não leva ninguém à plenitude. O único Jesus Cristo que vai me fazer santo e feliz é o Jesus Cristo real e crucificado. Então, se eu quero seguir a Jesus, eu tenho que me dispor a seguir Ele pelo caminho da cruz. Ele não disse no Evangelho: quem quer me seguir, tome o engradado de cerveja e me siga. Ou tome a cadeira de praia, vamos para a praia e me siga. Não, ele falou: tome a sua cruz. Se eu não estou disposto a abraçar a minha cruz e seguir a Cristo, eu nunca vou conseguir seguir de fato a Jesus Cristo. Mas a cruz, abraçar a cruz não significa sofrer a vida toda. Isso significa transformar a vida numa cruz. Quando eu aprendo a carregar a minha cruz com Cristo, é muito diferente. Então, a alma, no primeiro capítulo, voltou para si mesma, ela olhou para dentro, ela se encarou, ela viu aquilo que estava sobrando lá, e agora é hora de crescer. Já não é necessário ficar dando voltas em si mesmo. Então, Tomás de Kempis oferece nesse segundo capítulo uma série de reflexões úteis para quem quer crescer na vida espiritual. Então, esse capítulo, o segundo capítulo, para quem quer crescer na vida espiritual, ele diz: eia, pois, alma fiel, prepara o teu coração para que o esposo se digne a vir estabelecer em ti a sua morada. Assim o disse ele mesmo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. A ele viremos e nele estabeleceremos a nossa morada. Dá, pois, a entrada a Jesus e não permitas que entre nenhum outro. No capítulo 7 da segunda parte diz: feliz aquele que entende o que é amar a Jesus e desprezar-se por amor de Jesus. Por este amor é preciso deixar qualquer outro amor, porque Jesus quer ser amado só sobre todas as coisas. Enganoso e instável é o amor das criaturas, fiel e constante o amor de Jesus. Quem se prende à criatura, com ela cairá. Quem com Jesus se abraça, ficará firme para sempre. Ama-o e conserva-o por amigo. A ele que não te faltará quando todos te desampararem, nem permitirá que pereças eternamente. Queiras ou não, de todas as coisas terás que separar-te um dia. Lembremos desse esforço que ele está fazendo de centrar a vida em Cristo. E essa é a espiritualidade da época. Tentar que as pessoas centrem a sua vida só em Cristo. E ele vai tentar fazer isso constantemente, nos levar a focar a vida em Cristo. Por isso ele vai repetir uma e outra vez da banalidade das coisas, dos sentimentos, do mundo, de tudo. Não que sejam coisas ruins, mas ele vai alertar sempre que essas coisas passam. Essas coisas vão cair um dia. Só Jesus Cristo vai permanecer na tua vida. Quando todas as coisas te abandonarem, Jesus Cristo vai permanecer. Por isso a nossa espiritualidade, em primeiro lugar, tem que estar centrada em Jesus. Eu posso ter todos os santos de devoção que eu quiser. Eu tenho os meus e vocês têm os de vocês também. Mas a minha vida é em Cristo. É centrada em Jesus Cristo. E esses santos de devoção me servem como modelo de como centrar a minha vida
em Jesus. A terceira parte vai falar, é um pouco mais suave. Ali eu acho que ele estava num dia bom. Ele fala de uma maneira mais tranquila e é um diálogo entre Jesus e a alma fiel, entre o mestre e o discípulo. Então aqui nessa terceira parte ele vai exaltar a abnegação, a vitória sobre si mesmo, a paciência, a humildade, a paz, a confiança e principalmente o amor. Ele vai falar dos admiráveis efeitos do amor divino e também fala do movimento da natureza e da graça. Muitos desses capítulos vai ser um diálogo entre Jesus e a alma fiel. E ele coloca de fato assim, quando começa um capítulo, muitas vezes vocês vão ver que se intitula Jesus, e aí Jesus fala, e depois vem a alma fiel, e aí a alma fiel fala. Ou ao contrário, começa a alma fiel e depois Jesus. Ou alguns capítulos é só Jesus, outros capítulos é só a alma fiel. E assim vai, são diálogos, é porque o mestre vai ensinando a pessoa que está lendo, o discípulo, a crescer. Aqui já não existem mais correções, mas é um estímulo. Jesus estimula a como se comportar em diversas ocasiões diferentes. O mestre vai levando a um progresso espiritual, vai conduzindo a alma a crescer. No capítulo 57 se lê. Agora eu vou ler uma parte grande, mas porque é interessante para a gente ver isso. Começa falando de Jesus. Filho, mais me agradam a paciência e humildade nos reveses, que há muita consolação e fervor nas prosperidades. Por que te entristece uma coisinha que contra ti disseram? Aquela fofoquinha que fala contra a gente às vezes. Ainda que fosse maior, não te devias ter perturbado. Deixa passar isso agora, não é novidade. Não é a primeira vez, nem será a última, se muito tempo viveres. Mas valoroso és, enquanto te não sucede alguma adversidade. Sabes até dar bons conselhos e acalentar os outros com tuas palavras, mas quando bate de improviso a tua porta a tribulação, logo te falta conselho e fortaleza. Considera a tua grande fraqueza, que tantas vezes experimentas nas pequenas coisas. Todavia, é para a tua salvação que isso e semelhantes coisas acontecem. Procura esquecer isso como melhor souberes, e se te impressionou, não te abale nem te perturbe muito tempo. Sofre ao menos com paciência o que não pode sofrer com alegria. Ainda que te custe ouvir esta ou aquela palavra e te sintas indignado, modera-te e não deixes escapar da tua boca alguma expressão despropositada com que os pequenos se poderiam escandalizar. Logo se acalmará a tempestade em teu coração e a dor se converterá em doçura com a volta da graça. Eu ainda vivo, diz o Senhor, pronto para te ajudar e consolar, mais do que nunca, se em mim confiares e me invocares com fervor. Sê mais corajoso e prepara-te para suportar coisas maiores. Nem tudo está perdido por te sentires a miúdo, tribulado e gravemente tentado. Homem és e não Deus, carne és e não anjo. Como poderás tu perseverar sempre no mesmo estado de virtude, se tal não pode o anjo do céu nem o primeiro homem do paraíso? Eu sou que levanta os aflitos e os salvo. Elevo a minha divindade aos que conhecem suas fraquezas. E agora responde a alma: Senhor, bendita seja a vossa palavra, mais doce na minha boca que um favo de mel. Que seria de mim em tantas tribulações e angústias, se vós não me confortasseis com vossas santas palavras? Contanto que chegue afinal ao porto de salvação, que importa o que e quanto tiver sofrido? Concedei um bom fim, ditoso trânsito deste mundo. Lembrai-vos de mim, meu Deus, e conduzi-me pelo caminho reto ao vosso reino. Amém. Assim vai ser esse capítulo, esses diálogos. Depois nós entramos na quarta parte, que é sobre a devoção da Eucaristia.
e parece que é um tratado mais breve à parte, não tem muita relação com o anterior. É como se a pessoa quisesse se preparar para a comunhão, para poder receber a comunhão, desde diversos pontos de vista diferentes. Ele diz assim: o que quer dizer essa condescendência tão meiga e esse tão amoroso convite? Como me atreverei a chegar-me a vós, quando não conheço em mim bem algum em que me possa confiar? Como posso acolher-vos em minha morada, eu que tantas vezes ofendi a vossa benigníssima face? Tremem os anjos e os arcanjos, estremecem os santos e os justos, e vós dizeis: vinde a mim todos. Se não fosse vossa essa palavra, quem a teria por verdadeira? Se vós o não ordenasseis, quem ousaria aproximar-se? E depois continua: ainda que tiveras a pureza dos anjos e a santidade de São João Batista, não serias digno de receber ou administrar este sacramento, porque não é devido a merecimento algum humano que o homem pode consagrar e administrar o sacramento de Cristo e comer o pão dos anjos. Sublime mistério e grande dignidade dos sacerdotes, aos quais é dado o que aos anjos não foi concedido. Porque só os sacerdotes legitimamente ordenados na igreja têm o poder de celebrar a missa e consagrar o corpo de Cristo. Porquanto é tão somente o ministro de Deus que usa das palavras de Deus, por ordem e instituição de Deus. Deus, porém, é o autor principal e invisível agente a cujo aceno tudo obedece. Aqui ele fala, primeiro, a alma que se apresenta diante de Deus, dizendo: como que eu vou poder receber? Eu que fiz tantas coisas ruins. E ela entende que não é por ela, é porque Jesus disse que ela pode. Jesus disse: vem a mim. E então, porque Jesus disse isso, porque são palavras dele, eu confio e me aproximo da Eucaristia. Nós nunca vamos nos aproximar da Eucaristia porque nós somos dignos, porque nós não somos dignos. Nós vamos nos aproximar porque foi Jesus que pediu que nós nos aproximássemos dele. E depois ele fala da dignidade do sacerdote, aquilo que nem aos anjos foi concedido. São Bernardo depois fala isso, o sacerdote, que nem os anjos nem Maria podem fazer aquilo que o sacerdote faz. Porque Maria recebeu Jesus dentro dela porque Deus colocou. Mas o sacerdote, quando estende a mão, diz as palavras da consagração, Deus desce. Então ele fala da dignidade, está tentando nos fazer entender a dignidade daquilo que está vindo diante de nós. E continua depois mais para frente: Senhor, quando considero vossa dignidade e minha baixeza, tremo de medo e me envergonho diante de mim mesmo, porque se não me chego a vós, fujo da vida. E se me apresento indignamente, incombe vossa indignação. Que farei, pois, Deus meu auxílio e conselheiro em meus apuros? Ensinai-me vós o caminho direto, mostrai-me algum breve exercício, porque me é útil saber de que modo devo, com devoção e respeito, preparar o meu coração para receber com fruto o vosso sacramento, ou celebrar tão grande e divino sacrifício. Então a leitura dessa última parte pode nos ajudar muito a refletir sobre como nós recebemos a Eucaristia. Como eu me preparo? Como sacerdote, tem uma coisa que é muito curiosa, que é uma graça, mas às vezes é uma distração, que é, quando nós estamos aqui em cima, nós temos uma visão panorâmica da igreja, nós vemos tudo, e quando eu digo tudo, é tudo. Tem pessoas que falam: eu vou ficar aqui no último banco para o padre nem ver. A gente vê quem está dormindo na homilia, quem está conversando, quem está olhando no celular. Uma vez, no casamento, a pessoa estava no último banco, porque o Flamengo estava jogando, e ela estava assistindo o jogo no celular, e dava para entender como é que estava o jogo pelas expressões dela. Dava para ver se quando tinha sido quase gol, aquele. O padre vê muitas coisas, e a gente vê a pessoa que vive com devoção esse momento,
e a pessoa que não. Tem pessoas que vivem o momento da comunhão como se fosse o momento de fazer o social. A pessoa vem aqui no corredor, né, cantando, tu és, Senhor, meu pastor do teu coração, tu és, eu canto mal, tá? Então, mal pergunta, tu és, Senhor, e aí, amiga, tu é, meu Senhor, meu pastor, vai cantar a música, por isso nada, e a gente vai acompanhando todo mundo. Ou, mulher triste, né? Tem uma característica das mulheres, a gente pega. O homem tem os defeitos dele, mas a mulher tem uma que ela vai, né? Ela vai de frente, o homem vai complementando, fazendo social, a mulher vai. De cima a baixo. Examina as amigas da missa, né? Para ver como é que está vestida. A nossa, mas essa saia não combina com essa blusa, ela não percebeu isso. E a gente vai assim. Se a gente entender o que significa receber Jesus na Eucaristia, muda. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir para o alvo onde tem a maioria dessas coisas, os milagres eucarísticos. Quando você se coloca diante de um milagre eucarístico, começa a mudar. Quando você entende o que aconteceu ali, uma coisa muda. Lanciano, Orvieto, Siena e todos os outros que vocês fizeram. Por que os milagres eucarísticos aconteceram? Por quê? Quem me dá uma pista? Porque do nada Jesus decidiu aparecer. Para as pessoas acreditarem. Para as pessoas acreditarem. Por que elas precisavam acreditar? Porque elas não acreditavam. Elas precisavam acreditar, porque elas não acreditavam. Porque aconteceu o milagre eucarístico de Lanciano, que é o mais famoso, e graças ao qual nós temos a festa de Corpus Christi hoje, porque o sacerdote que estava celebrando a missa duvidou. E ali na frente dele se transformou em corpo e sangue. Porque aconteceu o milagre eucarístico de Cássia, que a gente vê em Santa Rita. Porque o padre tinha que levar a comunhão para o doente e não achou a teca, o recipiente próprio para levar a comunhão. O que ele fez? Ele pegou o breviário dele, colocou a hóstia no meio das páginas, fechou e levou. Quando ele chegou na casa do doente, ele foi abrir, as páginas estavam coladas com sangue. E se vocês vão à Cássia, vocês podem ver as duas páginas expostas, manchadas de sangue. E assim, pela frente. E se eu fosse receber a Eucaristia e acontecesse um milagre eucarístico? A gente acha que essas coisas não acontecem, mas acontecem. Não é mérito meu, mas, e não digo que é uma oportunidade, mas isso corresponde ao mérito na boca de uma pessoa, a menos de 100 quilômetros daqui. Isso acontece. Para a nossa grandeza e para a nossa não, para mostrar a falta de fé. E diz assim: acredite, não tenha dúvida. Então, quando eu olho para a Eucaristia, eu tenho que ver a Jesus Cristo também. E se eu receber a Eucaristia, como Tomás de Aquino fala, isso muda a minha vida. E quando eu sair da igreja, eu não saio igual. E de novo, como sacerdote, eu vejo isso acontecer. Às vezes termina a missa, você fala: bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Ide em paz e que o Senhor nos alcance. Porque já estão lá na rua. Aí vai sair do estacionamento da igreja, já abençoa até a quarta geração do outro. Porque ele me fechou e eu queria sair rápido. Então, alguém que recebe a Eucaristia com a consciência daquilo que a Eucaristia é, não pode fazer isso. E aqui nós temos que evitar o escrúpulo, ir para o outro lado, achar que eu nunca posso receber a Eucaristia. Não, eu posso. Não que eu sou digno, mas que Jesus Cristo quer. Mas essa Eucaristia tem que transformar a minha vida. Então essa doutrina que Tomás de Aquino nos apresenta, mais do que ser negativa por causa dos momentos em que ele nos chama a atenção, é positiva, é evangélica, baseada no Evangelho, é simples, sólida, forte. Agora não vamos esquecer que ela foi escrita por um monge. E por isso,
alguns conselhos que ele dá, na hora de serem colocados em prática, podem ser também difíceis e duros. Por isso, o que eu aconselho para vocês, para crescer na vida espiritual, quem quer fazer isso de uma maneira profunda, eu cresço espiritualmente, não cresço sozinho. Eu cresço com a ajuda de uma outra pessoa. Quero buscar a direção espiritual. Os grandes santos tiveram um diretor espiritual. Santa Teresa d'Ávila. Quem era o diretor espiritual dela? 2 santos ajudaram ela. Quem adivinha? Vou dar a dica do mais fácil. São João de Ávila. Depois tem um bem mais famoso que dirigiu ela espiritualmente, ainda que parecia que era ela que dirigia ele. São João da Cruz foi o diretor espiritual dela. Padre Pio de Pietrelcina, não sei aonde vocês talvez já escutaram falar dele. Ele, quando um franciscano chegou lá no convento, ele olhou para ele assim e falou: eu vou ser seu diretor espiritual. Não deu nem tempo de escolher, hoje a gente escolhe. Padre Pio ali não deu nem chance para ele. Padre Pio é santo. Quando vocês forem a Pietrelcina e entrarem na igreja onde está o corpo do Padre Pio, na direita primeiro tem uma capela, e quem está ali? Esse frade, que está em processo de canonização. Então, não é que agora eu vou ver que padre, quem é santo, porque daí ele santo no santo, dá certo. Não, é para dizer que é um meio que a igreja nos ofereceu. E por que isso? Porque eu não posso ser o guia de mim mesmo. Eu posso ver uma obra dessa, que é excelente, e que ajudou muitos santos a chegar nessa santidade, mas aplicar na minha vida da maneira errada. Lembra da história de uma alma? Um livro incrível, Santa Teresinha, meio Jesus, impressionante, mas pode destruir uma alma. Pode gerar um escrúpulo mortal e a pessoa se afastar de Deus. Então, busque crescer na sua vida espiritual com os meios certos, os meios que a igreja nos oferece. Esses livros vão instruir muito vocês, e é uma espiritualidade que instrui muitos santos. Mas tenham em conta que na hora de aplicar a nossa vida nós temos que ser prudentes, decididos, firmes, mas prudentes. Então busquem aconselhamentos às vezes quando não tem, eu estou tentando crescer, estou tentando vencer os meus pecados e eu não consigo, estou estagnado. Busca um conselho, não é para desistir, não é porque eu não avanço que eu tenho que desistir, eu tenho que me entender. Primeiro capítulo, depois buscar os conselhos, segundo capítulo, aí começar essa relação profunda com Jesus, terceiro capítulo, e de modo especial com a Eucaristia, no 4º capítulo. Ok? Eu vou deixar por aqui porque eu já falei demais, e tem um tempinho se alguém quer fazer alguma pergunta. Mas eu não vou responder tudo porque eu não vou fazer a tarefa de vocês.